Olá! Hoje a gente vai mergulhar uma história bem real de muitas fábricas por aí, uma que operava no sistema empurrado, sabe? Com base em previsões. E isso acabava, bom, gerando estoques gigantescos, muito desperdício, custo lá em cima. Exato. Um cenário bem clássico, infelizmente. A nossa fonte é um estudo de caso bem interessante, a fábrica dos estoques invisíveis. Ele não só aponta esses gargalos, mas propõe uma mudança bem radical. Então, o nosso papo aqui é entender esses problemas do sistema antigo, de empurrar, e explorar a alternativa, a tal da produção puxada. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos sim. É fundamental entender o porquê das coisas não funcionam, né? Com certeza. Então, o coração do problema, como o material mostra, era esse sistema. Produção empurrada. Eles produziam com base numa previsão de vendas, tipo, para os próximos 3 meses. Só que continuavam produzindo, mesmo com tudo lotado já. Armazém, pátio. Pois é. E as consequências disso, olha, é um efeito dominó mesmo. Estoque gigante não é só custo para guardar, né? Tem o risco do produto estragar, ficar velho ali parado. O estudo fala de muito retrabalho Retrabalho? Como assim? por causa do estoque. Isso. Peça que ficava parada há muito tempo, oxidava. Ou então paradas longas de máquina para trocar o que ia ser feito. Sabe? Aí tinha que refazer. Mais custo, mais desperdício. Nossa, quer dizer, o próprio material se perdia por esperar. Caramba, isso é um daqueles custos escondidos, né? Que não aparecem fácil na planilha. Exatamente. E, assim, o impacto maior talvez seja no fluxo de caixa. Imagina o capital empatado nesses estoques enormes. O estudo descreve situações de faltar dinheiro para comprar matéria-prima, coisa básica. Que loucura. E você mencionou algo sobre os setores não se falarem. Ah, sim, isso é crucial. Vendas tinha uma meta, a produção outra, compras tentava adivinhar, tudo meio desconectado, sabe? Cada um tomava decisão por si. E para completar, o pessoal lá do chão de fábrica ficava desmotivado, produzindo coisa que ia direto para a prateleira, sem ver o propósito daquilo. Isso afeta a produtividade, né? Faz todo sentido. É um ciclo vicioso, um puxando o outro para baixo. Mas, bom, o material não fica só no problema, né? Ele traz uma luz no fim do túnel. E aí a coisa fica interessante. Fica sim, a grande virada proposta é migrar para o sistema de produção puxada, o pull system. A ideia é simples, na verdade, produzir só quando tem demanda real, seja do cliente final ou da próxima etapa ali dentro da fábrica mesmo. Uhum. Com isso, você consegue reduzir drasticamente o estoque, liberar o caixa, ganhar eficiência. Ok, puxar a produção. Na teoria soa ótimo, mas na prática, no dia a dia ali da fábrica, como é que isso funciona? Que ferramentas o estudo sugere para fazer essa mágica acontecer? A principal, e talvez a mais conhecida, é o Kanban. É um sistema visual. Pode ser com cartões, luzes, caixas vazias, enfim. Ele sinaliza que algo foi consumido e que, portanto, precisa ser reposto. A produção só começa quando esse sinal aparece. Ah, o famoso Kanban. Isso. Você define um estoque mínimo e máximo para cada item. Chegou no mínimo, o sinal volta, dispara a produção. Só o necessário. Nada de produzir para estocar sem fim. E tem mais, não é só Kanban para tudo. O estudo sugere classificar os produtos. A tal da curva ABC, sabe? Combinada com a frequência de demanda XYZ. Sei, ABC pela importância, valor. Exato. Produtos A, o já alto giro, esses sim são ótimos para o Kanban. Já os B e C, que saem menos ou de forma irregular, talvez seja melhor produzir só quando o pedido chega firme, o tal do make to order. Ou ter um estoquezinho mínimo, bem controlado. Entendi. É uma abordagem mais inteligente e adaptada para cada tipo de produto, não uma receita de bolo única. Precisamente. Outra coisa que o estudo bate na tecla é revisar o layout, o fluxo físico das coisas na fábrica. Para que andar com peça para lá e para cá sem necessidade? Uhum. Menos desperdício de movimento. Exato. E olha, algo que eu acho fundamental, implantar o SNOP, Planejamento de Vendas e Operações. SNOP? O que é isso exatamente? São reuniões periódicas, geralmente mensais. Junta todo mundo, vendas, produção, compras, logística.
A ideia é alinhar a previsão de vendas, que ainda existe, mas com outro peso, com a capacidade real da fábrica e dos fornecedores. Isso reduz muito a incerteza, sabe? Melhora a comunicação que a gente falou que faltava, as decisões ficam mais integradas. Ah, agora faz sentido. Conectar as pontas. Exato. E para tudo isso funcionar bem, a digitalização ajuda muito. Ter um bom software de PCP, de planejamento e controle da produção, pode ser um ERP completo ou até planilhas bem feitas no começo, e acompanhar os indicadores certos, né? Giro de estoque, tempo de produção, o lead time, a eficiência das máquinas, o OIE, se o plano está sendo cumprido. E o pessoal? Precisa de treinamento, imagino. Fundamental. Capacitar a equipe toda em Lean, em Kanban, nas novas ferramentas, fazer eles se sentirem donos do processo também. É uma mudança cultural, não só de ferramenta. E os números que o estudo simula são impressionantes, né? Estoque caindo 75%, lead time 60% mais rápido, custo de retrabalho despencando 83%, até o atendimento ao cliente melhorou. Pois é, mostra o potencial escondido, né? O quanto de ineficiência o sistema antigo mascarava. Claramente. A mensagem final é essa. Produzir só por previsão, empurrando, gera um monte de problema que se conecta. Mudar para um modelo puxado, usando o Kanban, S&OP e essas outras ferramentas, traz uma agilidade, uma economia que responde muito melhor ao que o mercado realmente quer. Então, para resumir a nossa conversa, sair dessa lógica de adivinhar o futuro com previsões e passar a operar com base na necessidade real, puxada, pode ser o que destrava o jogo para muita fábrica por aí, tanto na operação quanto no bolso. Com certeza. E fica aqui uma provocação para a gente pensar, né? Saindo um pouco da fábrica, será que a gente não usa essa lógica de empurrar em outras áreas? Pensa no nosso trabalho, nos projetos que a gente toca, até na organização das tarefas do dia a dia. Quantas vezes a gente começa algo só para adiantar, baseado numa ideia, numa projeção, sem ter uma demanda real ali, puxando na hora? Boa pergunta. Onde mais a gente poderia aplicar esse princípio de agir mais pela necessidade concreta, imediata, em vez de ficar empurrando coisas? Fica aí a reflexão.